Vocês já consideraram a relação que existe entre defender a fé cristã, estar preparado para defender, e a santificação? É comum as pessoas discutirem a relação entre piedade e erudição, especialmente num seminário, num ambiente de seminário, mas mesmo entre pessoas jovens que talvez estejam estudando na escola, as pessoas dizem, olha, estuda, aprende bastante, mas não perde aquela piedade simples. E às vezes as pessoas fazem uma tensão, criam uma tensão, uma aparente tensão entre os dois. Então eles dizem, equilibrem bem os dois. Isso é verdade em muitos lugares, especialmente na educação teológica. O tema do que vamos discutir hoje, a defesa da fé cristã, é um que precisa de defesa de começo. Aliás, essa área toda de estudo tem um nome técnico. Eu não vou usar o tempo todo, mas vou dizer a vocês o que é. É chamado de apologética. E aquele que faz a apologética é um apologista e ele faz a apologia. E, de certa forma, eu preciso começar fazendo uma apologia da defesa da fé, por causa dessa tensão. Muitas vezes, a impressão que se tem é de que, se eu precisar argumentar, se eu precisar defender ou explicar a fé cristã, algo em mim é menos genuíno, de que a piedade simples é aquela que não se explica e que também não se entende. Mas é interessante notar que na própria palavra de Deus, as duas coisas são jungidas não de uma forma artificial, mas são casadas permanentemente. Na primeira epístola de Pedro, falando a cristãos que provavelmente se preparavam para perseguição, ele diz, ora, ninguém vai te perseguir se você fizer o que é bom, mas, ainda que te persigam por fazer o que é bom, não se desanime. Permaneça firme, firme na sua santidade, na sua piedade. E então ele diz, antes, ao invés do desânimo, do desencorajamento, santifique a Cristo como Senhor do seu coração. A pergunta é, como é que eu santifico a Cristo como Senhor do meu coração? Ele responde imediatamente, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Interessante que a conexão aqui é, ao estar preparado para responder, eu santifico a Cristo como Senhor do meu coração. E o interessante é que ele nem falou, santifique a Cristo como Senhor da sua mente, estando preparado. Esse preparo é um preparo para que Cristo tenha senhorio em meu coração. E é disso que vamos falar. Mas como eu já disse, há uma certa confusão. Até o termo, dentro da área teológica, o nome desta área de estudo, apologética, está em desuso. Ele é visto de uma forma, ou com chacotas da parte de alguns, outros não entendem, outros falam isso é coisa do passado, eles associam com os velhos argumentos lógicos que procuram provar a existência de Deus ou coisa parecida. Num livro que eu recomendo, chamado Razões do Coração, de William Edgar, amigo e meu mentor e tutor, ele, na edição brasileira, há uma apresentação, e nesta apresentação o autor diz, ele conta primeiro uma história. Eu o levei para jantar na casa do Bill Edgar, e quando terminou o jantar, a esposa disse, eu quero mostrar a vocês uma tapeçaria que eu tenho. Nos levou à sala da casa dele, isso nos Estados Unidos, e mostrou uma linda tapeçaria, uma cena de culto, uma tapeçaria antiga, uma cena de culto no período da Reforma. E ela explicou que o pai dela, que era do corpo diplomático, estava num dos países que participou nos primórdios da Reforma Protestante, e eles alugaram uma casa para morar e descobriram no sótão da casa, amassado num canto, uma tapeçaria. Guardada, dobrada, velha, cheia de poeira. E que o pai dela olhou, gostou, mandou fazer uma restauração e descobriu que ela tinha 500 anos, que ela datava da época da Reforma, que era uma preciosidade, uma obra de arte, a qual ela guarda até hoje.
Então o autor diz, a palavra apologética também parece-nos assim, uma velha tapeçaria amontoada num canto da teologia, rota e sem uso. Mas, e aí ele continua, neste livro Bill Edgar parece restaurar as cores a essa área de estudo. E eu gostaria hoje de restaurar um pouco a cor na ideia de defesa da fé cristã. É certo que há uma série de objeções que surgem, nós vamos falar delas em breve, mas uma das mais óbvias é, mas precisa de defesa? O cristianismo precisa ser defendido por alguém? A resposta óbvia também é, se a palavra de Deus diz que ao me preparar para responder, eu estou santificando a Cristo, pode até não precisar, mas que eu devo fazer, devo, porque é uma ordem bíblica. Mas há outras respostas, outras razões pelas quais isso é importante. Vocês já pararam para considerar que o nosso amor por Deus e pelas coisas dele precisa ser expresso ao mundo de uma forma que possa ser compreendida? Porque nós experimentamos a realidade do Evangelho, mas nem sempre sabemos comunicar essa realidade de uma maneira inteligível. Isto é, dar resposta àquele que pede a razão da esperança que há em vós. É interessante que essa tensão é antiga. Tertuliano, grande homem da igreja, em uma de suas obras, faz a seguinte indagação e afirmação. O que de fato tem Atenas a ver com Jerusalém? Que concordância há entre a academia e a igreja? Como se ele dissesse, piedade e erudição têm que estar divorciados. Ele continua aqui dizendo, nossa sabedoria provém do pórtico de Salomão, o qual ensinou que o Senhor deve ser buscado em simplicidade de coração. Não queremos curiosas disputas após termos professado Jesus Cristo, nem inquirição depois de experimentar o Evangelho. Algumas pessoas leem essa citação e se empolgam, mas na verdade, Atenas e Jerusalém têm muito a ver um com o outro. A nossa sabedoria, que vem do pórtico de Salomão, é sabedoria que Deus escolheu comunicar através da linguagem humana e da forma de pensar humana. É por isso que a Bíblia é um livro que faz sentido e que pode ser conhecido. A nossa fé também faz sentido, pode ser conhecida e pode ser explicada. Eu gostaria que ao final do nosso tempo aqui tivéssemos uma definição melhor, mais explicativa do que é defender a fé cristã, do que é que esta passagem em Pedro fala. O que a defesa da fé não é? Em primeiro lugar, a apologética não é o pedir desculpas. É um erro comum. Talvez comum porque a palavra inglesa para pedir desculpas é apology. E as pessoas escutam apologética, defesa da fé chama apologética, então é algum tipo de pedido de desculpas que a gente faz. É aquela ideia do namorado que achava a namorada muito feia, mas amava mesmo assim. Amava tanto que tinha coragem de sair com ela na rua. E quando ele apresentava para os amigos, ele apresentava a namorada e daí logo vinha explicando, mas tem um coração de ouro, é uma serva do Senhor, dando as outras razões pelas quais ele estava com ela, caso o amigo estivesse imaginando. Na verdade, o amor não era tão genuíno. Às vezes achamos que temos que pedir desculpa da nossa fé. Você acredita em Jesus? Sim, mas não sou como aqueles, é diferente, é uma coisa mais inteligente, mais moderna, mais... Não. A defesa da fé não é feita como pedido de desculpas. Em segundo lugar, também não é mera argumentação filosófica. E esse é o engano que outros cometem. Eles acham que a fé vai ser defendida através de um argumento racional somente. E não é. Ela é a resposta dada direito, contextualizada para aquele que fez a pergunta. Então, quando no passado filósofos inquiriam da realidade da fé cristã, era apropriado responder a eles dentro das categorias, das estruturas de expressão que eles
conheciam. Mas nem todos vão pedir um argumento racional. E a defesa da fé, ou a apologética, não se resume a uma argumentação filosófica. Também não é um mero estudo de técnicas de persuasão. Aquilo que nas escolas nós diríamos que é técnica de debate. Como é que eu faço para convencer os outros? Dialética, no estilo antigo, no sentido antigo do termo, ou retórica, como se diz hoje em dia. Não, mas isso que você está me dizendo é só retórica. Parece um argumento bom, mas é só retórica. Não é isso. Não é o estudo das técnicas. Na verdade, é a consideração humilde diante de Deus, desde a atitude do meu coração, que é necessária para que eu responda aos outros a esperança que tenho, até as formas de expressão. Todas essas coisas juntas. Se falei sobre o que a defesa da fé não é e não deve ser, preciso agora falar um pouco sobre o que ela é. Inicialmente, vamos considerar 3 categorias distintas. Do ponto de vista etimológico, a origem do termo apologética, a ideia, o conceito básico de defesa da fé, é a ideia de um discurso que prepara ou apresenta alguma coisa. O termo para apologética são 2 termos gregos unidos. A ideia de um preparo, ou num argumento, ou num processo, para que alguém compreenda algo. Pode ser considerado como fazer uma defesa verbal, porque sempre tem a ver com discurso. Não existe defesa não verbal da fé, aí é simplesmente a prática da piedade na nossa vida particular. Quando ele fala esteja pronto a responder àquele que te indaga, ele está pressupondo discurso, troca de conceitos de forma verbal. A segunda maneira de considerar o que a defesa da fé deve ser é historicamente. E, historicamente, ela tem mudado de acordo com o contexto e com o momento. Não a fé a ser defendida, mas o contexto, de certa forma, tem determinado as aproximações mais eficientes. Eu não disse que a defesa da fé deve ser contextualizada àquele que indaga, eu respondo àquele que indaga. Eu não tenho um pacote que eu faço engolir, ele faz a indagação e eu apresento a resposta da esperança, da razão, da esperança que tenho. E dessa forma, houve momentos na história da igreja, por exemplo, logo no seu início, onde a defesa da fé era feita através de raciocínios lógicos e filosóficos, porque os inquiridores vinham com estas questões. Outros momentos, os pais apologistas da igreja defenderam a fé diante do Império Romano, às vezes com argumentos jurídicos e legais, desfazendo mal-entendidos quando o Império acusava os cristãos de serem canibais ou incestuosos em suas práticas, porque irmãos e irmãs se casavam, irmãos na fé, ou porque comiam a Santa Ceia, que era o corpo do seu Salvador, e os pais apologistas faziam explicações disso. E às vezes até compareciam diante de juízes, de magistrados, de imperadores, para explicar o que era a fé cristã. Em outros momentos, essa defesa foi feita proativamente, através da ação da igreja, junto com o discurso que explicava por que é que a igreja fazia certas coisas. Mas não é só na história da igreja que nós vemos a ideia de uma defesa, de uma apologia, até mesmo de uma defesa da fé. Sócrates fez sua famosa apologia, e era chamado disso, e ela era uma defesa da crença dele. E ele não tinha nada a ver com o cristianismo. Mas tudo isso é secundário. Mais interessante é biblicamente o que nós podemos vislumbrar a respeito da defesa da fé. Eu já li para vocês essa passagem de 1 Pedro, mas há algumas outras no Novo Testamento que também nos ajudam a compreender o que é a defesa da fé. Em 2 Timóteo 4:16, Paulo fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ele até usa aquela palavra aqui, na minha primeira defesa. E a ideia é, ele compareceu
diante de um magistrado que pediu que ele desse explicação de sua religião. Um inquiridor que disse: me explica a razão da esperança que você tem. E ele então fez a sua defesa. Em Atos 19, 33, nós lemos a respeito de Alexandre, que queria defender a sua fé de acusações. Diz assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. De novo aparece o termo que significa queria fazer a sua apologia, queria fazer o seu discurso de explanação da sua fé. Em Lucas 21, 14, Jesus diz aos discípulos: assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Ele estava falando aos discípulos, aos apóstolos. Ele estava enviando os apóstolos em missão de treinamento. E ele diz: não fique preocupado com o que você vai, como você vai defender a fé. Na hora eu vou te instruir. Notem que ali na Epístola de Pedro ele diz que devemos estar preparados, devemos sim nos preocupar. Jesus estava dando uma ordem aos seus discípulos, assim como ele também ordenou que não levassem bolsa nem dinheiro e que entrassem numa cidade, achassem uma casa para ficar, ficassem ali um tempo, pregassem e se o povo não respondesse, saíssem daquela cidade, batessem a poeira das sandálias e seria pior para aquela cidade do que Sodoma e Gomorra. Essa instrução não se aplica a nós hoje, se aplicava a eles. Mas aqui ele usa exatamente esse conceito. Não se preocupa com a defesa da fé que você vai ter que fazer, porque ela vai ser inspirada. Eu vou providenciá-la de forma especial. Tem outras passagens bem interessantes a respeito disso. E começa a surgir uma noção, pelo menos um pouco mais clara, se não clara, do que é defender a fé. Mas antes de entrar exatamente nos detalhes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre aqueles que têm defendido a fé na igreja. Exatamente por causa daquela ideia de que a defesa da fé é uma coisa para quem gosta de filosofia e de argumento sofisticado. Os apóstolos foram os primeiros defensores da fé. Dentre eles, alguns, sim, raciocinavam de forma erudita e sofisticada. Outros de forma simples e direta. Aliás, Pedro, o que nos dá o mandato da defesa da fé, era um homem simples e direto. Falava que seu colega escrevia de forma complicada demais para ele. Mas foi um dos primeiros a defender. Estes foram os primeiros defensores. Mas aí nós olhamos através da história da igreja e nós descobrimos a característica, algumas pessoas que nós podemos pensar, Aristo de Pela, esse homem viveu no ano 100, em seus escritos nota-se claramente que toda a ênfase dele era em como defender a fé cristã. E ele era um homem extremamente simples, um homem de vivência simples, um homem que amava pregar em cima dos escritos do Antigo Testamento. Pedro Abelardo, já 10 séculos mais tarde, grande mestre, esse sim, grande mestre, mas a característica principal do mestre Abelardo não era a sofisticação de seu pensamento, como de Tomás de Aquino ou outros. A característica principal de Abelardo era a forma engajadora, pastoral e pessoal com a qual ele argumentava em defesa da fé cristã. Bom, eu poderia continuar com a lista, com outros nomes, mas seriam só nomes. Eu creio que vocês compreenderam que a ideia é de que aqueles que têm sido apologistas, aqueles que têm dedicado sua vida de forma especial à defesa da fé cristã. E lembrem-se que o mandato aqui em Pedro é para todos. Todo mundo tem a obrigação de estar preparado. Todo mundo que crê no Senhor Jesus tem a obrigação de estar preparado para dar razão dessa esperança. De estar habilitado para isso. Mas aqueles que têm se dedicado de forma especial nessa área, não ficam em bibliotecas poerentas fazendo argumentos sofisticados que meia dúzia de pessoas compreendem. Eles estão lá na vida apresentando o Evangelho. Poderia-se até dizer que a função deles é de relações públicas da fé cristã. Eles apresentam e põem a melhor face, não a face artificial, mas a melhor, a verdadeira, apresentada como resposta às indagações. Em que o senhor se baseia para dizer que a igreja é fraca em defesa da fé?
Nós vivemos hoje num mundo cheio de desafios. O contexto pós-moderno nos traz desafios, nos traz oportunidades também. Desafios e oportunidades vêm juntos. Mas, em sua maior parte, o mundo hoje está se tornando pós-cristão. Passou a época na qual os conceitos cristãos estavam ali infiltrados na sociedade, mesmo as pessoas que não eram crentes no Senhor Jesus ainda assim tinham alguns conceitos, pressupostos cristãos. Isso está mudando. Nesse contexto, nós temos alguns inimigos externos. E eles são diferentes daqueles que nossos antepassados tinham. Inimigos que eu digo, não inimigos pessoais, inimigos da fé. Talvez os nossos antepassados, os pais da igreja, lutassem contra um império dominante, lutassem contra religiões declaradas. Hoje em dia, as dificuldades mudaram. Nós lutamos com o inclusivismo e o relativismo, que diz que cada um tem a sua verdade e todas são igualmente válidas. E é difícil, porque nós proclamamos Jesus Cristo, aquele que uma vez, quando perguntaram para ele, mas o que é a verdade? Ele falou, eu sou a verdade. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Imagina que cena. Você conhece a verdade? Ele diz, eu sou a verdade, eu sou a verdade encarnada. Se eu prego a Jesus Cristo e ele é a verdade, é difícil dizer que existem muitas. Mas esses inimigos não são muito complicados. Existem vários ismos, pluralismo, relativismo, secularismo, vários ismos, mas algumas coisas me preocupam mais. E dado o nosso tempo limitado, eu quero tratar destas coisas. São os inimigos internos. Eu quero então conversar com vocês sobre os 6 inimigos da defesa da fé. Mas eu vou começar com um diálogo. Só que para ler um diálogo eu preciso dar nomes para vocês saberem quem está falando. Então vamos dizer que o nosso primeiro personagem aqui é o crente topeira. E o segundo é o Leonel. Então o crente topeira começa a conversa dizendo, e aí, você já foi lavado no sangue do Cordeiro? E o Leonel, que é colega de faculdade, nunca pisou numa igreja, falou, o quê? Você é salvo? Salvo? De quê? Da escravidão do pecado. Você quer saber se eu sou crente? É isso aí. Não, eu não acredito nesse tipo de besteira, não. Calma lá, amigo. Não há necessidade para já vir chamando isso daí de besteira. Olha, a Bíblia diz que você tem que se arrepender e que... O que é arrepender? E por que é que eu deveria fazê-lo? Bom, arrepender é quando você... quando você se sente contrito, por exemplo, pela sua boca suja, seu cigarrinho, essas coisas assim. Jesus diz... Espera. Então eu não me arrependo. Não me arrependo de nada. Hã? Aí o Leonel responde, por que é que eu deveria me arrepender? Bom, o crente topeira fala, porque a Bíblia diz que sim. Mas eu não acredito na Bíblia. Não, ela está repleta de erros, tem contradições. Não está não. A Bíblia é o melhor livro que já foi escrito. É? Tá bom. Em segundo lugar, esse Jesus parece ter sido um cara legal. Mas vocês acham que ele era Deus, não é? Pois é, eu não acredito nisso. Por que é que eu deveria acreditar? Bom, mas a Bíblia diz... agora só falta você dizer que não acredita em Deus também. Não acredito. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Então eu sou um insensato. Tudo bem, muito obrigado. Diga-me então você que acredita em Jesus e na Bíblia, você certamente acha que eu vou para o inferno. Mas você não sabe exatamente por que é que você acredita em Deus, sabe? Sei sim, eu acredito no que acredito porque a Bíblia diz. Por que é que você não pode aceitar isso? Eu já falei, eu não acredito na Bíblia. Para mim é como a história da carochinha. Tudo bem, escuta, mas você devia aceitar a palavra de Deus. O que eu quero dizer é, você sabe, é a palavra de Deus, né? Nossa, que convincente. Olha, então só me explica uma coisa. A Bíblia responde por que é que existe o mal?
Se Deus é tão poderoso, tão sábio, tão amoroso como vocês dizem que Ele é, por que Ele não impede toda essa dor, sofrimento no mundo e nas nossas vidas? Só me responde isso. Bem, tem algo a ver com... Você não pode me responder, não é? Eu não preciso, a Bíblia diz que eu vou para o céu e isso já me basta. Ei, espera, espera. Não, tô indo, cara. Você crê só por quê, não é? E eu não creio só por quê. Tchau. Não, espera aí, volta, Leonel, não foge não. E se você morrer no caminho para casa? Volta aqui, antes eu era viciado, agora eu não sou. Será que eu posso te apresentar as 4 leis espirituais? Volta. É exagerado. Mas muitas vezes, nossos diálogos com aqueles que não creem seguem um caminho parecido. Nós queremos que eles creiam no Senhor Jesus e transformem as suas vidas e a forma de pensar sem dar a eles uma razão adequada da esperança que temos, sem mostrar que as respostas que temos são respostas para nós e para outras pessoas também. Claro, um pouco de humor faz bem para a alma. A história é fictícia e qualquer semelhança é mera coincidência. Mas quem é o verdadeiro inimigo da defesa da fé? Eu creio que o verdadeiro inimigo somos nós. Que algumas coisas estão erradas na nossa forma de pensar a respeito da fé e, portanto, de comunicá-la. Até a dificuldade de definir a defesa da fé, ou a apologética, como fiz há pouco vocês, dentro do nosso mundo evangélico, ela tem a ver com essa confusão que existe quanto ao papel da nossa mente na nossa fé, quanto à relação que existe entre o argumento, entre estar preparado e entre ser santo e piedoso. Bom, destes inimigos internos, e vamos esquecer os inimigos externos, mas para o que nós podemos fazer hoje, os inimigos internos, eu quero identificar 6 deles e desafiar a todos que estão me ouvindo a examinar diante de Deus, será que este inimigo tem triunfado por sobre mim? O primeiro deles é a indiferença. Nossa cultura, muitas vezes, rotula a fé cristã de antiquada, irracional, bitolada. Às vezes é verdade. Não quanto à fé, mas quanto à nossa forma de apresentá-la. E o pior ainda é que muitas vezes a resposta da parte dos cristãos é: e daí? Não tem problema. É antiquado, mas eu gosto. Como aquela namorada da história anterior. É antiquado e quadrado mesmo, mas eu gosto. Há uma indiferença da nossa parte. Nós achamos que não devemos ao mundo uma explicação. Pense na frase: não devemos ao mundo uma explicação. Santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que indagar da razão da esperança que há em vós. Essa é a triste verdade. Muitos cristãos modernos manifestam uma estranha indiferença em relação à descrença. Eles não se importam quando a fé é atacada, ridicularizada. Às vezes até eles se incomodam, ficam pessoalmente ofendidos, mas não o suficiente para que eles sejam compelidos ao preparo para a resposta ou à resposta adequada. O apóstolo Paulo dá um exemplo do contrário. Quando estava em Atenas, e nós lemos no capítulo 17 de Atos, verso 16, que ele estava em Atenas e ele foi inquirido quanto à fé. E então, o autor, diz Lucas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Mas a maioria dos cristãos teria dificuldade em lembrar exatamente o último momento no qual ficaram revoltados com a descrença ou a idolatria.
talvez, num momento de muita piedade, num sermão, alguém pudesse dizer, você não se importa que os outros estão perecendo, tenha dó das pessoas que se você não ouvir, não pregar, não vão ouvir. E talvez num momento em que você estivesse se sentindo muito santo, você passasse por uma área de barra pesada de uma cidade, como Campinas, como São Paulo, o Rio de Janeiro, e vendo alguma coisa que agredisse a sua moral, a sua sensibilidade, você se revoltasse com aquilo. Mas é diferente. Aqui Paulo ficou revoltado com a idolatria. No geral, quando nós vemos descrença, idolatria, ela não nos revolta, ela nos incomoda um pouco, mas ficamos indiferentes. A falta de zelo pela verdade de Deus. Porque essa indiferença é falta de zelo pela verdade de Deus. Ela revela, na verdade, ou ela deveria ser chamada de complacência. É uma complacência pecaminosa e ela desencoraja o engajamento apologético, o engajamento na defesa da fé. Não adianta argumentar, não é assim que se apresenta Jesus para os outros. Meus atos falam mais alto que minhas palavras, então eu fico de boca fechada e não argumento pela fé cristã. Primeiro inimigo, a indiferença. Segundo inimigo é o irracionalismo e o anti-intelectualismo que dominam o nosso mundo hoje. Dentro da igreja, fora da igreja, o culto da mediocridade e a ideia de que tudo que requer um pouquinho de raciocínio é deficiente. É como dizer que tudo que requer um pouco de trabalho não vale a pena. Nós vivemos numa cultura de fast food até intelectualmente. Tudo tem que vir preparado. É um sanduíche que alguém preparou antes e me dá só picadinho, prontinho. Então, o que acontece é que, em primeiro lugar, nós saímos por aí ouvindo o mundo falar, não, o mundo não tem sentido, é tudo irracional, e nós dizemos, tá bom, em tese do ponto de vista lógico até pode ser, mas eu tenho uma fé que me salva. Mas sua fé é racional? Não, minha fé é irracional. Ou às vezes não dizemos isso, mas agimos como se fosse. Ela não é examinada. E nós achamos que tudo que tiver qualquer ranço do que nós chamamos de intelectualismo é deplorável. Às vezes eu brinco com alunos, em curso de pós-graduação, dizendo para eles, cuidado que essa atitude anti-intelectualista sua é bem perigosa. Se você tiver um tumor no cérebro e precisar operar, você vai procurar um médico que seja bem simples, não intelectual, não estudado, uma pessoa da rua, né? Ela que vai... E todo mundo diz, não, claro que não. Quem você vai procurar? Eu vou procurar um pesquisador. Mas quanto à fé cristã, muitas vezes a atitude é achar que nós não devemos nos preocupar muito com aquilo que é conhecimento humano, com a sabedoria humana. Aliás, às vezes as pessoas interpretam algumas passagens da própria Bíblia que falam a respeito do contraste que existe entre a sabedoria de Deus e a pseudo-sabedoria humana e acham que ele é um contraste entre fé e razão, fé e conhecimento, fé e sabedoria. Não é verdade. É na Bíblia que diz, por exemplo, em Isaías, vinde e arrazoemos, pois, diz o Senhor. Deus convida a um debate arrazoado. E você encontra nas Escrituras em diversos lugares. 1 Coríntios 1 e 2, onde a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo são colocados como opostos. Não é a sabedoria do mundo e o irracional. Deus não é irracional. Ele é o pai da lógica, ele que inventou a racionalidade, ele que criou o homem e tudo que existe. Esse é um inimigo que incomoda muito quando se fala, mas você deve estar preparado para defender a fé cristã. A pessoa diz, não, isso é coisa de estudo, isso é coisa pra gente, eu não sou desse tipo, não é para mim. Há outro, que às vezes a gente acha mais desculpável, mas que no fundo também não é. Outro inimigo interno é a ignorância. A própria ignorância. E às vezes nós somos mais complacentes com aqueles que erram por ignorância do que aqueles que erram por intenção. Isso é compreensível. Mas o terceiro inimigo da defesa da fé é a ignorância que exatamente por causa do irracionalismo e do anti-intelectualismo, exatamente por causa da indiferença,
acaba reinando em muitos lugares e acaba reinando dentro da igreja. As pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não estão acostumados a refletir e raciocinar em cima da palavra de Deus. Podem até saber alguma coisa de cor ali de dentro, mas não estão acostumados a ler aquilo, compreender, processar e transformar em material de uso constante. Para você ver como essa ignorância acaba sendo dominante, dá uma olhada naquilo que nós chamamos de cultura cristã hoje em dia. Cultura pop cristã hoje em dia. Para a música que se produz dentro das igrejas, para a arte que se produz dentro das igrejas. E nós vamos descobrir que muitas vezes a característica principal é mediocridade. Mas há outro inimigo interno que incomoda, o quarto. No mundo onde prevalecem inclusivismo, o relativismo, no mundo que diz, me deixa em paz, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, no mundo que diz, não quero ouvir o que você está falando, ou não quero nada da sua parte que desafie aquilo que eu quero fazer, não me tolha a liberdade, nós nos acovardamos. Nós nos acovardamos e ficamos intimidados. Então, talvez um jovem vá fazer seu curso na faculdade e ele está estudando direito e o professor chega diante da sala de aula e apresenta o seu currículo vitae e as suas qualificações e então diz alguma coisa que aquele aluno acha extremamente ofensivo e contrário a uma visão de bom senso na palavra de Deus, e ele pede do aluno que o aluno acredite naquilo. Ele diz, você tem que me responder na prova isso que eu estou te ensinando, isto é a verdade. E esse aluno se acovarda e diz, como é que eu vou debater com ele? Ele é um homem preparado, ou ela é uma mulher preparada, capaz, como é que eu vou debater? E essa covardia acaba nos impedindo, nos congelando. Nos esquecemos que Deus diz, esteja preparado, então eu tenho a obrigação de me preparar, e que ele também diz que é com audácia que eu defendo a minha fé, que é com audácia que eu explico a minha fé, sabendo que a sabedoria do mundo é aparente sabedoria, é pseudo-sabedoria, mas a sabedoria da cruz e da palavra do Senhor dura para sempre e é permanente. Algumas coisas em particular ajudam nessa questão da covardia. Em primeiro lugar é o inclusivismo, que eu já mencionei, a ideia de que cada um tem direito à sua opinião e nenhuma ideia pode ser melhor que a outra. Aliás, eu não sei se vocês já pensaram, mas essa declaração em si é um pouco confusa. A pessoa que diz, cada um tem direito à sua opinião e nenhuma opinião deve prevalecer como regra geral. A primeira pergunta que eu faço é, e essa opinião sua de que nenhuma deve prevalecer como regra geral, é regra geral ou não é? E normalmente ela é. Mas esse inclusivismo acaba alimentando a covardia. Outra coisa é a própria privatização da fé. Eu não sei se vocês já ouviram o termo, mas a fé, que antes era uma prática comunitária, pública, a religião era visto como algo de um grupo de pessoas que se fazia na frente dos outros. Hoje se faz de portas fechadas, escondido. Então é assim, eu tenho minha religião privada, minha fé pessoal, e eu não quero impô-la a ninguém, não vou discutir com ninguém. Cada um tem sua fé pessoal e ela é válida. Isso se chama privatização da religião. Isso alimenta essa covardia ainda mais. De repente nós estamos num ambiente hostil, onde temos medo de abrir a boca em defesa. Mas, tendo dado para vocês estes pontos até aqui, que até agora foram a indiferença, o irracionalismo e o anti-intelectualismo, a ignorância, a covardia. Agora vem o contraponto. Um inimigo perigosíssimo na defesa adequada da fé cristã é a arrogância. Aliás, eu diria arrogância e orgulho intelectual. Porque no momento em que eu defendo a fé cristã como se defendesse minhas ideias, eu já perdi o coração daquele que me pediu a razão da esperança que eu tenho. No momento em que eu pego o raciocínio maravilhoso das Sagradas Escrituras e eu o transformo numa maneira de pensar que comprove que eu estou certo e os outros estão errados.
Então eu não estou mais defendendo a fé cristã. Eu alego defender a fé cristã, mas na verdade faço uma apologia própria. Raciocínios próprios. E o que acontece é que poucos de nós são os melhores do mundo. Aliás, particularmente dentro da igreja, a Bíblia diz que Deus não chamou muitos geniais, muitos grandes, muitos que Ele chamou as coisas pequenas para confundir os grandes deste mundo. E é bem perigoso uma atitude de arrogância, de orgulho intelectual, porque nós vamos encontrar por aí pessoas que vão destruir os nossos pensamentos, que vão construir sofismas muito mais sofisticados que os nossos raciocínios. A arrogância antecede a queda, o orgulho também. Inimigo a ser evitado, ele enfraquece a nossa habilidade de defender a fé cristã. E às vezes, quando unido aos outros inimigos que eu listei antes, então se torna uma situação quase que um círculo vicioso, porque na certeza de que a minha fé é privada e particular, com medo de enfrentar os embates, um tanto quanto indiferente quanto ao que vai acontecer com outras pessoas, eu me encho de orgulho. Eu, pelo menos, tenho a verdade, os outros não sabem. E para eu poder continuar sendo melhor que eles, não vou compartilhar também o que tenho. É uma atitude perigosa. Por último, sexto, há uma certa superficialidade e leviandade que é característica do contexto evangélico moderno. Não só aqui, em outros lugares do mundo também. Superficialidade porque nós nos contentamos com a aparência das coisas, com aquilo que é raso, com o leitinho que Paulo descreve no capítulo 5, estou traindo minha própria ideia aqui, eu creio que foi ele, mas que o autor de Hebreus argumenta no capítulo 5 de sua epístola. Ele diz que nós não devemos ficar nos alimentando de leite. Devemos buscar alimento sólido, mas hoje em dia não, é leitinho que nós queremos mesmo e recebemos a maior parte do tempo. E uma certa leviandade, porque essa superficialidade, ela é leviana. É claro que estar pronto para dar razão da esperança que eu tenho significa ou pressupõe um certo estudo e uma certa dedicação. O que é que eu preciso compreender, o que é que eu preciso ter manusear bem para que eu possa fazê-lo? Bom, eu preciso entender a minha cultura, o meio no qual estou, para que eu possa dar respostas adequadas, e eu preciso conhecer a palavra de Deus de uma forma profunda, para que então eu possa dar razão da esperança que eu tenho. Isso pressupõe estudo, dedicação, esforço. O bom defensor da fé é alguém que trabalha com muita honestidade intelectual, com muita abertura de coração. E ele está disposto a ir até o fim. Ele sabe ouvir cuidadosamente o que as outras pessoas falam, para ter certeza que ele entende a indagação. E então ele responde àquilo que foi perguntado, mostrando como o Evangelho responde a qualquer indagação humana. Indagação do coração, é claro, não a pergunta onde fica o posto de gasolina. Mas, só porque o cristianismo, a fé cristã, é capaz de refutar qualquer objeção levantada contra ela, isso não quer dizer que nós somos. Não é automático. Então é importante também, para evitar essa superficialidade, essa leviandade, que todo aquele que quer defender a fé reconheça seus limites. E nunca tenha medo de dizer, não sei. Tenho, mas vou procurar. Ainda há alguma coisa que fica, uma ponta que fica, para que seja compreendido o começo do assunto. 3 objeções que eu mencionei no começo são muito comuns à ideia de se defender a fé cristã. Eu quero responder a estas. A primeira que eu já mencionei, Deus não precisa de defesa. É claro que Deus não precisa de defesa, mas a defesa aqui não é de Deus, é da minha esperança. Vamos de volta para 1 Pedro. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir da razão da esperança que há em vós. Eu não faço a defesa de Deus, eu faço a defesa da minha fé. E é diferente. Então, quando alguém disser, mas defesa da fé, a fé precisa ser defendida, a minha fé precisa, porque ela é minha, eu é que a tenho. É dádiva de Deus, mas eu é que exercito aquela fé e ela precisa ser justificada assim. Nós devemos isso ao mundo. A outra objeção é, bom, a fé cristã não é para ser compreendida, ela é para ser experimentada. É para termos experiências com Deus e não descrever os processos. Essa divisão, essa dicotomia entre conhecimento e experiência, ela é falsa. Na verdade, ao conhecer algo, eu estou experimentando aquele algo. E eu não experimento muitas coisas sem conhecê-las. É só o tipo de conhecimento que eu tenho a respeito delas e o grau de conhecimento que varia, mas as duas coisas andam juntos. A palavra de Deus é para ser entendida e compreendida. A fé é para ser compreendida e experimentada, sem divórcio entre os dois. Mas, terceira objeção, o evangelho não é uma questão de filosofia, é uma questão de poder do Espírito. A resposta é na mesma linha que as duas anteriores. Absolutamente verdade. É só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da verdade cristã. Isso é obra imediata do Espírito no coração de um pecador. É chamado de regeneração. Então, é verdade, o evangelho não é uma questão de vã filosofia, sim de poder do Espírito Santo. No entanto, este poder do Espírito Santo é o mesmo que inspirou a palavra de Deus. É a palavra do Espírito Santo. E é nessa palavra que ele me diz, compreenda a sua fé para que você possa explicá-la àquele que não conhece e indaga. Por que é que você possui uma esperança que eu não possuo? Não há conflito entre evangelho pregado, articulado, arrazoado e o poder do Espírito Santo. O único contraste que existe, o contraste real, é entre a suposta sabedoria humana e a verdadeira sabedoria de Deus. E o ponto de distinção destes dois é a sua fonte. A sua fonte e a sua natureza, não a sua racionalidade. É certo que a fonte de sabedoria divina para o homem é a palavra de Deus. E é óbvio que o próximo passo que seguiríamos, se fôssemos dar continuidade ao nosso tempo aqui, seria explorar de forma mais específica quais são as bases bíblicas do mandato da defesa da fé, ou do mandado da defesa da fé, e ao mesmo tempo, como é que isso se procede em termos bíblicos? Como é que se faz esse trabalho de defesa da fé? No decorrer da palestra, o senhor citou Está alegre, tem muitos motivos para agradecer a Deus. Chegando ao nível de a gente poder dizer que uma coisa mais do poder de Deus do que das nossas